De antemão, vamos começar batendo aquele papo, Pet, falando do problema que tá viral aqui na cidade, né? Que é o problema respiratório, o problema com o pessoal com resfriado, não sabe se é resfriado, não sabe se é síndrome gripal, não sabe se é Covid, o pessoal anda bem confuso. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre essas doenças respiratórias, chamando um pouco da atenção para o cuidado devido ao tempo seco, né? Porque tá bem calor, o tempo tá bem seco e tá muito propício a essas doenças. Sim. Olha, o que a gente tem em princípio é uma quantidade muito grande de vírus respiratórios, que nessa época é uma questão até sazonal, quer dizer, você pega aí de maio até setembro. Aqui no sul de Minas a gente tem temperaturas mais baixas, apesar da gente já não ter mais aquelas estações do ano bem definidas, mas a gente tem amplitudes térmicas muito grandes. Então nós vivemos um inverno muito pronunciado, com temperaturas muito baixas, e logo depois nós passamos a ter uma amplitude térmica de temperaturas de 30 graus no meio do dia, 10, 11, 8 graus à noite. Então é típico do inverno a gente ter mais vírus. A bactéria gosta mais do verão. O vírus no inverno ele tem uma transmissibilidade maior. Por quê? As pessoas estão mais próximas, as pessoas fecham janelas, diminui circulação de ar, se aproximam mais, tem menos frequência de lavagem das mãos, da higienização das mãos, e a gente tem sempre uma possibilidade maior de que isso aconteça, além da circulação de vírus. Então, concomitante, o que nós temos? A gente continua tendo H1N1, que é o vírus da influenza A. Nós temos o H3N2, que é o vírus prevalente na nossa região da influenza. E nós temos a influenza B, né? Que são vírus respiratórios de gripe. A gripe, apesar de ter ficado aquela palavra muito desgastada pela população geral, imaginando que fosse uma coisa simples, mas a gripe, na verdade, é praticamente uma pneumonia viral, né? É diferente de resfriado. A gripe ela tem aquela pegada de impactar na função pulmonar, na parte respiratória. E se não bastasse, as pessoas elas abriram a guarda imaginando que no dia que se falou da OMS ter colocado como término da pandemia, ela colocou como término daquele período de emergência em saúde pública mundial. Né? Ela não avisou que acabou o vírus. O vírus ele não foi embora, ele continua aí. E a gente tem de julho para cá, acontecendo em julho os primeiros casos em São Paulo da Aedes, que é a nova variante da Covid-19, e a gente vem vendo aumentar muito nas cidades o número de casos de Covid-19 dessa variante. Então, dessa Aedes. Da Aedes. E qual que é a diferença dela para a Covid? O que a gente percebe é que a gente tem uma menor letalidade, porque com o passar do tempo, o que você tem? Uma população que, na sua maioria, vacinou. Então a gente tem uma cobertura vacinal para a Covid grande, porque foi naquele momento em que a gente tinha uma morbimortalidade muito alta. Então uma boa parte da população se vacinou com pelo menos 2 doses, depois fez uma dose de reforço, pelo menos isso. E se não bastasse, a gente tem uma incidência muito grande de Covid-19 numa população que também, por causa disso, ampliou a imunidade pessoal. Então, existe uma memória imunológica, seja da vacina, seja de já ter tido Covid, e, ao mesmo tempo, existe uma questão ligada às mutações do vírus, porque para ele sobreviver e para ele se transmitir mais, ele diminui a letalidade do hospedeiro, que é o homem. Então, automaticamente, o que a gente tem? A gente tem as variantes que vieram nos últimos tempos, cada vez menos tropismo para a parte pulmonar. Então, você passa a ter muita infecção de vias aéreas superiores, né? A dor de garganta, coriza, rinocinusite, rinite, mais essa questão de vias aéreas superior, já não tendo tanto aquele impacto na função pulmonar, na respiração, no tecido pulmonar, né? Então, por causa disso, a gente tem uma menor mortalidade, mas ela continua acontecendo.